Bazinga! Por essa vocês não esperavam. Estou aqui vestida de Sheldon, mas será toda a coincidência e similaridade que existirá neste vídeo em relação ao protagonista de The Big Bang Theory, uma das minhas séries, inclusive, favoritas da história. Então, estou aqui em homenagem ao Sheldon e eu vou combinar com vocês, eu vou contar para vocês que se eu fosse um personagem de The Big Bang Theory, eu provavelmente seria o Sheldon. Vamos lá, tudo às claras para vocês, respondendo as perguntas, foram super criativas, acho que foi talvez a melhor leva de perguntas, tem algumas que eu queria muito responder, então vamos começar toda quinta-feira, tudo às claras, aqui no canal para vocês. Muito bem, então vamos lá, já começando. Não esquece de deixar o like, confere se está inscrito no canal. Uma pergunta de moda aqui, da Bruna FN Couto. Amo suas saias, comprou alguma no Brasil? Bruna, imagino que você está falando das minhas saias coloridas. Eu adoro usar saia. Eu tenho muita agonia de calça, coisa me apertando. Então, mesmo no frio, eu prefiro usar saia e colocar a meia térmica que seja por baixo, do que muita calça. Eu tenho muita agonia de roupa, tanto que às vezes, assim, de muita roupa, eu prefiro passar um pouquinho de frio, não muito, do que ter muitas roupas, muitas camadas, me incomoda demais. Então eu gosto muito de usar saia por isso. E a maioria eu comprei aqui, muitas eu comprei online, tá? Porque a maioria delas tem elástico na cintura, então super funciona, não tem problema de tamanho. E eu tenho uma saia, Bruna, que eu não sei se você vai reconhecer, que é uma saia tipo de couro, caramelo, que eu usei em Dublin, que tem foto que dá pra vocês verem nas minhas redes sociais. Essa saia foi comprada no Brasil. Ela é de uma marca chamada Amaro, que eu gosto bastante, inclusive. Will Moura, a Inter pode se tornar a próxima Juventus na Itália? Will Moura, acho difícil, porque quando você fala, eu tô imaginando que quando você fala daqueles 9 anos de completa hegemonia da Juventus, né? Eu acho que isso aconteceu naquele momento porque a Juventus tinha dado um passo avante, né? Dado um passo na frente dos outros concorrentes em termos de gestão profissional, ainda que tenha erros lá, que tenha sido inclusive punida, né? Por questões financeiras, mas ela deu um passo em direção ao futebol que a gente vê muito mais hoje, por exemplo, ter seu próprio estádio, ter uma certa organização ali de clube, que os outros clubes demoraram a fazer. Hoje a gente já tem até clubes menores, como Atalanta, como Bolonha, a própria Fiorentina também, indo nessa direção de um futebol mais moderno, não um futebol que eu digo em campo, tá, gente? Apesar de que alguns deles também fazem isso. Mas eu digo em geração à administração do clube. E isso aconteceu justamente quando os seus principais adversários, Milan e Inter, principalmente, estavam absolutamente, talvez, num dos piores momentos da sua história. Então, a Juventus conseguiu unir para ela o útil ao agradável, né? Eu estou muito bem e meus adversários estão muito mal. Então, hoje, eu entendo que existe já este passo dado também por Milan e Inter, principalmente, se a gente fala dos gigantes, né? Dos 3 gigantes, mas também de outras equipes que já começam a ter momentos muito interessantes de competitividade. É o próprio caso do Napoli. Eu não vejo num futuro tão próximo, por exemplo, Atalanta e Bolonha brigando por título, mas já times dando jogo, dando dificuldade para os grandes e roubando, por exemplo, vagas em competições europeias. Então, não acredito que a Inter tenha essa hegemonia tão grande, ainda que eu acho que hoje ela é a equipe que está mais à frente em relação às outras. Para mim vai ser muito difícil, inclusive, tirar o título desse ano da Inter. Mas a gente viu, por exemplo, o campeonato italiano é o único que nos últimos 4 anos teve 4 equipes sendo campeãs diferentes, né? Juventus, Milan, Inter e Napoli. E nesse ano deve ser a Inter. Então a gente vai ter 5 anos
com 4 equipes e todos os anos alternando, né? Ninguém aqui, considerando obviamente que só agora a gente pode ter um campeão seguido, né? Já que todos os outros anos foram times diferentes, não foram consecutivos, né? Então, por isso eu acredito que não. O Y Vini pergunta sobre comida, assim como Juliano Guedes, então vou responder junto. O Y Vini pergunta qual é a comida preferida sua e do Marcelo. Eu não sei se o Marcelo tem uma comida específica favorita, talvez. Eu sei que ele gosta muito de café da manhã com ovo e abacate, mas é uma refeição que não é uma comida, né, digamos assim, então não sei se ele gosta mais de churrasco. Marcelo gosta de muita coisa e ele não é assim louco, apaixonado, na minha opinião. Marcelo, se você está assistindo isso e quiser comentar aqui qual a sua comida favorita, mas eu sei que Marcelo gosta muito de churrasco, gosta muito de comida italiana também, ele gosta muito de comida brasileira, assim, mineira também, enfim. A minha comida favorita é a comida italiana e o Juliano pergunta qual é a minha massa italiana preferida, qual que eu mais gosto. Em geral, eu gosto muito do paccheri, que é uma massa que a gente não tem muito no Brasil. Ela é tipo uma massa como se fosse... Ela é uma massa aberta, tá? Assim, redondinha. Só que ela é assim, é como se fosse um penne achatado e maior. Enfim, coloca aí no Google que é meio difícil de explicar o que é. Mas eu gosto bastante. Ou tagliatelle, são as minhas favoritas. E de molho, eu amo o molho à bolonhesa. Pra mim, é difícil eu fugir do molho à bolonhesa. Eu me policio para testar novos molhos, porque eu amo comida italiana em geral, mas talvez seja o que eu mais gosto. E gosto muito do cacio e pepe também, que é uma receita de pimenta preta com um tipo de queijo, que é uma massa típica romana, que é feita com o macarrão em rodelinha, né? O espaguete, digamos assim. Os nomes, eu confesso que eu posso estar trocando, mas acho que é principalmente com esse, ou com uma massa que parece o fusilli da gente, só que é um fusilli mais apertadinho, assim, que chama trofie, que eles usam também. Helena Arte10, Helena RT10. Clarinha, você pretende voltar pra Bahia quando se aposentar ou ficar na Europa? Sou sua fã. Obrigada, Helena. Acho muito, muito, muito difícil eu voltar pra Bahia. Quando eu saí de Salvador, antes de morar aqui, eu tô aqui na Europa há 7 anos, eu morei 4 anos no Rio de Janeiro, e eu fiz a movimentação de sair de Salvador para o Rio. Eu pedi demissão, na época eu trabalhava no Correio, né, o jornal que é da Rede Bahia, que é afiliada da Globo, e eu trabalhava também na TV Bahia, né, comentando jogos no PFC, Sport TV, e eu pedi demissão porque eu queria já sair de Salvador. Eu estava, inclusive, num momento de carreira bem interessante. Eu era a principal comentarista local do PFC e Sport TV, né? Mas eu não me sentia satisfeita com a cidade. E aí, não é só Salvador, mas é um pouco do estilo de vida das grandes cidades brasileiras, né? Não só os problemas, mas também o estilo de vida. Então, por exemplo, é muito difícil você ter uma vida tranquila, tá, gente? E considero aqui, tá, que eu tenho muitos privilégios, sem você ter carro, por exemplo. E eu não gosto de ter carro. Aqui, desde que eu vim morar... Quando eu fui pro Rio, eu já consegui não ter carro, porque eu morava e trabalhava no mesmo bairro. Então, o estilo de vida não me chama mais. E eu voltaria pro Brasil apenas por uma necessidade, tá? Sei lá, não tem mais trabalho aqui, por uma questão familiar, uma questão pessoal, eu preciso voltar. Tem a questão também que Marcelo, meu marido, obviamente, é de Belo Horizonte, então não é também que os dois voltariam para a cidade, né, de nascimento. Então, acho muito difícil. Acredito que se tiver uma volta para o Brasil, vai ser muito mais, talvez, para São Paulo, onde tem muito mais opção de trabalho, não sei, talvez Rio de Janeiro, apesar de eu não amar São Paulo, mas enfim, também nunca morei lá. Mas se tudo der certo e se eu puder e se as coisas funcionarem, e acho que hoje, né, um pouco do plano também do Marcelo, e planejamos juntos, né, somos um casal, a gente não tem planos de voltar para o Brasil. Pergunta agora de Arruda_Iago14.
Qual jogador te deixou mais nervosa para entrevistar e a razão? Arruda foi Cristiano Ronaldo. Uma prévia de jogo de Liga dos Campeões, a gente teve aquela entrevista curtinha, né? Antes da partida, uma entrevista curtinha exclusiva, antes de Juventus e Lokomotiv Moscou. E eu não sou uma pessoa, em especial, super admiradora de muitos jogadores. Eu não sou fã do Cristiano Ronaldo, mas é porque eu não sou fã, em geral, de pessoas, jogadores, músicos, enfim. Então, eu não fiquei nervosa pelo fato de eu ter algum nervosismo com o Cristiano Ronaldo. Porque, pessoalmente, por exemplo, eu fiquei mais... eu teria ficado mais nervosa na primeira vez que eu entrevistei o Buffon do que na primeira e única vez que eu entrevistei o Cristiano Ronaldo. Porque no Buffon existia, aí sim, uma admiração pelo jogador. Repito, ainda que eu não tenho ídolos no futebol, tá? Não é algo... Na vida, na verdade, enfim, não é algo que eu cultuo muito, não é algo que eu alimento também. E tá tudo bem as pessoas terem, mas eu não tenho. Então, se fosse por uma questão pessoal, a resposta seria o Buffon. Mas por que é o Cristiano Ronaldo? A razão. Porque existe uma expectativa e uma pressão profissional muito grande do que vai sair de uma entrevista com o Cristiano Ronaldo. Então, por exemplo, eu fiz a entrevista com o Buffon, a primeira que eu fiz, era quartas de final da Liga dos Campeões, temporada 16-17. Aquela que a Juventus vai até a final, né? Eu sabia que a repercussão daquela entrevista poderia ser ótima, mas que eu não estava falando com um dos 2 melhores jogadores do mundo, da geração, e um dos melhores da história. Ainda que eu acho que ele é o goleiro. Mas em termos de repercussão, se a entrevista é uma entrevista boa, mas não é uma entrevista excepcional, ele não fala coisas excepcionais e tal, tá tudo bem. Eu não vou receber uma mensagem, com uma cobrança, sabe? E no caso do Cristiano Ronaldo, não. A gente teve uma oportunidade única nos 3 anos que ele ficou na Juventus. O Buffon, por exemplo, eu entrevistei acho que umas 4 ou 5 vezes. Então, existia uma pressão muito grande para que a entrevista fosse boa. Então, isso me deixa nervosa, porque eu não posso controlar, né, muitas coisas do que o entrevistado vai falar. Por exemplo, eu acho que foi uma entrevista boa, eu não acho que foi uma entrevista excepcional, mas, por exemplo, eu acho que eu fiz as perguntas corretas, existia naquele momento um recorde que ele podia passar do Pelé, e eu acho que era uma coisa legal para ele falar e tal, mas o Cristiano Ronaldo foi para essa prévia de jogo, e foi inclusive muito inusitado, porque não era um jogo super importante, era uma fase de grupos, Juventus e Lokomotiv Moscou em casa, mas ele foi para falar nessa entrevista, e ele fez isso na coletiva e também nas outras entrevistas exclusivas, para falar do quanto que era importante a coletividade e a vitória do grupo. Porque algumas semanas antes tinha sido aquela história de que os recordes me perseguem. Então, ficou muito claro que existia ali um momento de media training, digamos assim, que equilibrasse um pouco o Cristiano individual com o Cristiano coletivo. Então, todas as respostas dele foram muito nesse sentido. Então, foi uma entrevista boa, porque é o Cristiano Ronaldo, mas não foi excepcional. Mas eu fiquei nervosa por isso, porque eu sabia que existia uma expectativa e uma cobrança muito maior por ser uma oportunidade única com o Cristiano Ronaldo do que uma entrevista com o Buffon, que eu fiz mais de uma vez, uma entrevista com o Dybala, uma entrevista com o brasileiro, que a gente vai ter toda hora. Então, foi por isso. Pergunta da Cris Teixeira. Clara, qual local da Itália para passar um tempo para se recuperar a saúde mental? Cris, beijos, espero que você esteja cuidando da sua saúde mental. E se eu puder te dar uma dica na Itália, seria evitar as grandes cidades. E uma cidade que eu gosto muito, que eu sempre falo aqui quando as pessoas me perguntam dicas fora de Roma, Milão, Verona, Florença, são todas cidades muito turísticas e muito cheias, e muito caóticas, e muito trânsito, Nápoles também. E uma cidade que eu sempre sugiro é Bolonha.
É uma cidade pequena, uma cidade gostosa, uma cidade bonita, uma cidade que você come bem, que você tem um pouco mais de tranquilidade, que você passeia com mais tranquilidade. E veja bem, comida gostosa, vinho gostoso, cidade bonita e mais tranquila. A minha dica é absolutamente Bolonha. Guilherme Xé fez uma pergunta que eu adorei, Guilherme. Uma transferência no futebol europeu que você gostaria que realizasse e uma que você cancelaria. Guilherme, eu vou falar tudo no passado, porque vai ter uma pergunta depois sobre quem eu gostaria que chegasse e tal, e aí eu vou responder um pouco sobre um futuro, digamos. Eu cancelaria a transferência do Neymar aqui para o PSG. Na minha opinião, o Neymar tomou uma decisão que eu não tomaria. Eu não vou dizer que é uma decisão errada, porque foi o que ele quis fazer, né? E cada um tem os seus motivos, enfim, e as suas vontades. Então, eu não tô aqui pra julgar a decisão. Mas se eu pudesse, se fosse no meu mundo, né, Clara FC, e eu escolho tudo, e eu tomo as decisões baseadas nas vontades que eu tenho, eu cancelaria essa transferência. Na minha opinião, se o Neymar tivesse ficado no Barcelona, ele teria sido o melhor do mundo, ele teria tido mais títulos, ele teria tido uma carreira mais equilibrada. Infelizmente não dá pra gente falar aqui do azar das lesões do Neymar, né? Enfim, ele poderia ter tido as mesmas lesões no Barcelona, poderia não tido, mas eu acho que como equilíbrio de carreira, como administração de carreira, na minha opinião, teria sido melhor, então eu cancelaria isso, tá? E uma transferência no futebol que eu gostaria que tivesse realizado é que o Messi, na hora que tivesse saído... Nossa, não tô trazendo ninguém pro PSG. Do Barcelona, que ele tivesse ido pro City. Seria o reencontro com o Guardiola e a gente veria Messi na Premier League, ainda que fosse por 2 anos. Então, seria essa. Pergunta do Luan Oliveira. Momento date aqui agora. Ou melhor, sugestão não, dicas de date. Sair com a morena e nos apaixonamos. Como fortalecer essa relação? Pra quem ainda não assistiu, inclusive aqui no canal tem date com Beckler e date também com os correspondentes, como um maravilhoso YouTube espectador uma vez me sugeriu aqui, porém foi depois. E Luan, tá tudo lindo, né? Se vocês se apaixonaram, que ótimo! Sinceramente, eu acho que vocês precisam descobrir qual que é a linguagem do amor de cada um. Não sei se vocês já ouviram falar, existem 5 linguagens de amor, que é a forma como as pessoas demonstram amor e sentem amor. Então, por exemplo, tem gente que demonstra amor através de serviço e disponibilidade. Por exemplo, é uma pessoa que gosta de, não sei, trazer o café da manhã na cama, que gosta de que se a pessoa fala, nossa, preciso resolver isso, a pessoa vai lá e resolve. E que a pessoa normalmente a sua linguagem de amor que você oferece é a forma como você mais entende também, né? Então, por exemplo, às vezes tem uma pessoa que fala muitas vezes eu te amo, eu te amo, eu te amo, mas você só sente de fato que ela te ama quando ela faz coisas por você e não quando ela fala coisas pra você. Então, a linguagem do amor são 5, não sei exatamente todas, mas é tipo assim, tempo de qualidade, você passar tempo de qualidade com a pessoa, a fala, né, você falar muitas vezes, que gosta, enfim, o que você sente, serviço, que é isso de você fazer coisas pela pessoa, presentes, não é presente, mas é tipo assim, o físico, né, de você dar coisas para a pessoa, e o outro toque, é você sempre estar muito perto, né, acho que são essas 5, tá? Então, Luan, se você descobrir qual que é a linguagem do amor dela e sua, e vocês fortalecerem isso, vocês usarem muito essa linguagem, eu acho que pode fortalecer bastante. Fica aí, então, essa dica, esse momento amoroso aqui no Tudo às Claras. Se você tá aí até agora, atenção, hein? Confere se já curtiu o vídeo, não esquece. E lembra de se inscrever também para não perder outras dicas maravilhosas como essa. Usuário Gold2 me pergunta: Oi, Clara, sou baiano. Também. Qual a sua opinião sobre o começo da temporada do Cauli? Usuário Gold, eu acho que é um bom início de temporada do Cauli. O Cauli,
ele tem uma qualidade técnica que na temporada passada era acima dos companheiros dele de meio campo. Eu acho que agora ele tem uma qualidade técnica parecida, né? Ali, enfim, com o Jean, com o Everton Ribeiro. Então eu acho que ele tem tudo para evoluir muito mais. Eu não assisti todos os jogos do Bahia nessa temporada. Eu assisti os de Copa do Nordeste, assisti ontem a vitória de Copa do Brasil, assisti o Bavi e assisti, acho que 2 do Campeonato Baiano com o time principal. Então, eu ainda entendo que existe uma falta completa de entrosamento ali no meio-campo. E o Rogério Ceni também ainda está entendendo algumas dinâmicas da equipe, mas eu acho que é uma boa temporada, mas que pode melhorar muito mais. Passando agora para a pergunta do Tuel78. Clarinha, você acredita que a Inter pode repetir o feito de chegar à final da Champions novamente? Sim, acredito. Ainda tem um jogo de volta contra o Atlético de Madrid, que é complicado, sim. Ainda que a defesa da Inter seja maravilhosa. Vou fazer um vídeo aqui, que é 5 motivos pelos quais a Inter pode, sim, acreditar na classificação, mas vai sair só mais perto do outro confronto. Mas eu acredito que a Inter tem tudo, assim, tem as armas para conseguir passar dessas oitavas de final. O sorteio, é verdade que a partir das quartas tudo pode acontecer. Então, por exemplo, eu acho que a Inter enfrentando 2 equipes, Real Madrid e City, ela não é favorita. Eu acho que contra todas as outras ela é favorita ou ela tem total condição de passar. Inclusive o Arsenal, que eu repito aqui, faz um 2024 na Premier League espetacular, mas é um time que eu não confio ainda neste Napoli. Eu confio nessa Inter. Então, eu acho que essa Inter pode sim chegar na final. E repito, ela é melhor do que a Inter da temporada passada, mas é verdade que a Inter da temporada passada teve um caminho mais amigável, digamos assim, do que talvez essa Inter, mesmo sendo melhor, tenha agora. Pergunta do Anselmo, _T. Oi, Clara, vocês vão cobrir a Champions feminina? Qual a expectativa? Sim, Anselmo, vamos. Eu até falei um pouquinho sobre isso acho que no último Tudo às Claras. A gente ainda não tem muitos detalhes, por exemplo, tem quartas de final, né, em março. A gente ainda não tem, por exemplo, escala, exatamente qual cobertura, por exemplo, eu especificamente vou fazer, enfim. Lyon e PSG ainda estão na competição, então eu tô com uma expectativa muito boa, principalmente porque na hora que ela entra que a Liga dos Campeões entra na nossa grade, na nossa cobertura, eu consigo ter tempo e assim, para assistir os jogos, porque se torna trabalho, né? Porque o que acontece é que hoje, como a gente ainda não transmitia, eu precisava dar, por trabalho, prioridade a outros jogos e a jogos de futebol masculino. E agora, eu posso dividir essa prioridade, né? Então, vai ter dias que eu vou deixar, talvez, de assistir um jogo do PSG masculino para assistir um jogo do Lyon feminino. E antes eu não poderia fazer isso, porque por trabalho eu tenho que dar prioridade às competições. Óbvio que a TNT Esportes transmite, porque é quem paga meu salário. Ela não me contratou para não assistir os jogos do PSG. Então, eu tô bem animada, especialmente por isso. Teófilo90 pergunta, se pudesse escolher uma grande estrela, atacante ou não, para o lugar do Mbappé no PSG, qual seria? Essa é a pergunta que eu disse quando tinha aquela história de cancelar ou querer que alguma transferência se realizasse. Eu não usei o nome que eu vou usar aqui agora, porque eu entendi que a outra pergunta era de coisas que poderiam ter acontecido, né? Ou coisas que aconteceram, como foi o caso do Neymar indo pro Barcelona, e o Messi no City, que de fato teve ali uma especulação e uma possibilidade. Nesse caso aqui, eu vou trazer um nome que não acredito que seja uma possibilidade, não existe nada, absolutamente nada, neste momento que diga que isso possa acontecer. Mas se no mundinho maravilhoso de Clara Albuquerque eu pudesse escolher, eu traria o Vinícius Júnior, eu não tenho nenhuma dúvida. Eu acho que ele é o único jogador que pode trazer o que o Mbappé traz, evoluindo para isso. Eu acho que ele tem o poder midiático que pode também se aproximar do que é o Mbappé, ainda que eu acho, obviamente, até o Mbappé mais velho do que ele, já tem mais experiência, enfim, Copa do Mundo, já tem mais decisões com a sua seleção, por exemplo, do que o Vini
ainda precisa ser mais protagonista na seleção brasileira. Entendo, talvez, que esse caminho possa acontecer um pouco mais, a partir de agora, talvez. Então, eu acho que o Vini teria tudo para isso, e sem contar que eu estou, assim, sonhando que chegue mais um brasileiro ou uma estrela brasileira, talvez que tenha mais olhos, mais holofotes, obviamente, aqui para o PSG. O Guilherme Touguia pergunta: o que pensa em fazer no futuro depois que cansar de cobrir os times europeus? Guilherme, eu não consigo ver ainda que eu vou cansar, tá? Hoje eu ainda não digo, nossa, tenho a sensação que em 5 anos eu vou cansar. Não tenho essa sensação ainda. Pode ser que ela venha rápido, pode, mas hoje não sinto. E eu gostaria de continuar trabalhando com futebol, tá? Ainda que não seja uma cobertura tão de dia a dia, mas não me vejo, por exemplo, indo para outra área de jornalismo, mas me vejo, por exemplo, indo para outra área do futebol. Trabalhar, eu nem tenho esse sonho, mas assim, trabalhar dentro de um clube, trabalhar talvez, por exemplo, para a UEFA, não sei. Sair de televisão, não sei. Hoje eu não consigo pensar muito não, mas eu vou ser sincera pra você, não me vejo cansando disso, de futebol europeu. Me vejo, talvez, cansando da rotina de correspondente, né? Mas não me vejo ainda não, tá? Mas pode ser que aconteça. Iago Framos: a Inter pode ser o italiano a furar a bolha, atrair grandes estrelas e etc? Iago, o problema segue sendo dinheiro. Eu acho que a Inter hoje já briga um pouco para manter os seus jogadores, né? Por exemplo, o Lautaro Martinez tem conseguido manter. Vamos ver se pode ainda acontecer alguma coisa muito grande no meio do ano. Tem uma identidade muito forte com alguns jogadores, como por exemplo Barella, que alguém me perguntou, Clara, o Barella é muito bom, por que ele não saiu ainda? Porque ele não quer. Então, né, tem muito ainda para manter jogadores, mas, por exemplo, a Inter não entra na briga para contratar um Mbappé, um Haaland, um Rodrigo, sei lá, um De Bruyne, um Bernardo Silva, sabe? A questão é que o futebol italiano ainda tem pouco dinheiro. Então, não sei se a Inter vai conseguir isso, até porque a Inter, apesar do sucesso hoje futebolístico, né, digamos assim, um pouco mais recente, tem conseguido, vamos ver o quanto que vai manter essa estabilidade, a Inter não tá cheia de dinheiro não, viu? A Inter tá cheia de dívida. Então, vamos ver, mas não acredito. O Darlan DWSF pergunta o que eu acho do trabalho do Thiago Motta no Bolonha. Acho incrível, tem vídeo no canal com os 5 ingredientes que fazem este Bolonha do Thiago Motta sonhar com a Liga dos Campeões, tá? Neste momento em zona de classificação para a competição europeia. Então, corre lá, Darlan, porque tem um vídeo bem grande sobre isso. Rafa Lima Araújo: o que achou da entrevista do Danilo pro Formiga? Fala mais sobre o Danilo como figura fora de campo. Achei excepcional, Rafa. O Danilo é um cara especial, tá? Ele tem uma consciência, uma serenidade que ele também leva pra dentro de campo, mas que eu acho muito importante que a gente tenha do lado de fora, e jogadores que tragam bandeiras tão importantes como o cuidado mental, a organização fora de campo, sabe? De vida, de sucesso, sabe? De mentalidade que o Danilo traz. O Danilo tem um projeto chamado Voz Futura, que é excepcional. Se vocês não conhecem, joga lá Voz Futura no Instagram, que vocês acham. E ele é um cara muito inteligente, tá? Então, eu sou muito fã nesse sentido do Danilo. Eu entendo que no Brasil ele é muito criticado porque ele não é um lateral ofensivo, um lateral mágico e brilhante de dribles, mas ele tem uma inteligência e uma capacidade de equilibrar equipes que pouquíssimos jogadores no futebol têm, viu? Então, todos os elogios pro Danilo. PH Oliveira: tem dicas para uma pessoa que quer começar a aprender italiano? Sou muito seu fã. Obrigado, PH Oliveira. Eu fiz aulas de todos os idiomas que eu falo, tá, gente? Eu sou uma pessoa, eu não sou autodidata, eu preciso de aulas. E a forma como eu normalmente funciono é tendo um professor, tendo aulas para ir, tendo
tarefas e deveres para fazer. Eu funciono assim, é a forma que eu aprendo. Se você tiver a capacidade e o privilégio de tomar aulas, eu acho a melhor forma. Mas, para você começar, é você tornar o idioma algo comum para você. Então, assistir filmes em italiano, ouvir músicas em italiano, tentar ler em italiano, porque ainda que você não entenda, quanto mais aquilo for natural, comum para você, quanto mais impactado você for pelo italiano, melhor vai ser, mais fluido para você aprender. Então, fica essa dica. Rodrigo pergunta, prefere vinho francês, italiano ou espanhol? Nenhuma dúvida, italiano são meus vinhos favoritos. O meu vinho favorito na vida é um vinho italiano chamado Barolo, que é um vinho caro, é um vinho já mais complexo e tal. Então, infelizmente, não posso beber toda semana, mas é meu vinho favorito. E todos os meus outros vinhos favoritos são italianos, tá? Eu ainda não me apaixonei pelos vinhos franceses, apesar de já ter começado a entender um pouco mais, a procurar beber um pouco mais, mas ainda não me apaixonei por nenhum. E o espanhol, mesmo os vinhos muito bons espanhóis, não se tornam os meus favoritos. Por uma questão de gosto pessoal, né? Mesmo o vinho sendo muito, muito bom. O Wilton Nolive Jr. pergunta... o que é mais desgastante no jornalismo? Bastidores da notícia ou fazer a transmissão? Wilton, eu acho que isso depende muito do que desgasta você, né? Eu, Clara Albuquerque, me sinto muito mais desgastada com bastidores da notícia do que fazer uma transmissão. Ainda que o bastidor da notícia eu esteja sentada no sofá no meu celular, tentando conversar com fonte, ligando para alguém e tentando buscar informações e tal e etc. Isso me desgasta muito mais, porque não é algo que eu gosto de fazer, do que uma transmissão que eu fico, sei lá, 10 horas dentro de um estádio, entrando ao vivo, criando conteúdo, dando a volta no estádio, indo buscar não sei o quê. Isso me desgasta, assim, fisicamente, óbvio que quando termina o dia eu tô mais cansada. Mas eu não tenho desgaste, não me estressa, sabe? E apuração e bastidor de notícia, isso me estressa. Então, é um pouco do que estressa pra cada um. Nando Caires 27. Você acredita que o Napoli possa passar de fase na casa do Barcelona? Sim, porque o Barcelona é imprevisível e o Napoli também. Então, eu acho que esse confronto tá todo aberto, tá? Tem vídeo, inclusive, especificamente falando do empate entre Napoli e Barcelona no canal. É o último vídeo do canal, só correr lá que tem. Kalinka de Oliveira. Que música ou tipo não pode faltar na playlist quando viaja de carro? Kalinka de Oliveira. Pra mim, rock. Eu gosto de rock. Se eu for pra uma festa e tá tocando samba, beleza. Se tá tocando, sei lá, funk, a depender aí, se não for muito bizarrão assim, eu danço também. Axé, amo carnaval, me divirto. Timbalada, eu amo timbalada. Se tem uma coisa na Bahia de música que eu gosto, é timbalada. Mas eu não escuto timbalada, por exemplo, em casa. Eu não coloco timbalada aqui. Eu gosto de ir pra festa da timbalada, né? Enfim, pra um ensaio da timbalada. Porque eu gosto de dançar. Então, aí, ok. Mas se, por exemplo, numa viagem de carro, no que eu escuto aqui é rock e pop. Então, por exemplo, no momento, eu estou totalmente Taylor Swift. Eu sou totalmente Swift nesse momento. Estou absolutamente viciada e nesse momento eu só escuto Taylor Swift, tá? Então fica aí essa informação pra vocês. Outra pergunta sobre Cristiano Ronaldo aqui. O mestre, Cristiano Ronaldo é reconhecido como ídolo para os torcedores da Juventus? Ô mestre, ídolo não. Mas como um gigante que passou pelo time, sim. Existe muita gratidão, querendo ou não, pelos 3 anos que ele passou lá, porque alguns dos resultados da Juventus na Liga dos Campeões nos últimos anos foi exclusivamente do Cristiano Ronaldo, né? A tripleta, aquele hat-trick que ele faz no Atlético de Madrid, que classifica a Juventus. Que ano foi aquilo? 19? 18, 19? Ele faz aquele negócio sozinho. Então, o torcedor absolutamente reconhece a importância do Cristiano Ronaldo na Juventus, mas ele não se tornou ídolo. Porque a conexão emocional não existiu. Aí vai ser o Del Piero, vai ser o Buffon, vai ser o Nedved, vai ser o Chiellini. É diferente.
Jess Ferreira, 23. Jess, queria muito responder essa sua pergunta, era pra ter respondido mais cedo, porque isso aqui já tá grande, mas é ótimo que você tenha feito essa pergunta, porque eu vou poder explicar. Você comentou que o Mbappé deveria mesmo ter a chave do PSG. É sério isso? Sim, é sério. No sentido de que, no contexto de que, eu acredito que o PSG sim deveria ter montado todo um projeto desde 2017, não acho agora, ao redor do Mbappé. O Mbappé é a cara do PSG, ele é francês, ele é identificado com a cidade, ele é jovem, ele podia criar uma conexão grande, como criou, com a torcida. Então, o PSG, considerando que é um time muito novo e que é um time que está criando os seus ídolos, os seus títulos, as suas histórias, que está amadurecendo... Gente, o PSG é de 1970. Poucos anos depois, 13 anos depois, eu estava nascendo. O PSG é 13 anos mais velho do que eu. Então, assim, é muito novo. Então, eu entendo que nesse momento da história, diferente, por exemplo, de Real Madrid, de Barcelona, de Liverpool e de tantos outros, o PSG ainda está criando essas histórias e essas tradições e esses ídolos. Então, eu teria apostado e criado todo o meu time em volta do Mbappé desde 2017. Então, não estou dizendo, Jess Ferreira, que é para o Mbappé escolher o técnico. Mas eu acho que tem que ser um técnico que faça o time jogar em torno do Mbappé, sim. Eu acho que tem que ser um vestiário que deixe o Mbappé feliz, sim. Porque, repito, eu acho que o PSG errou em não ter criado um clube nos 7 anos em que o Mbappé vai ficar, né, confirmando que ele sai, um projeto só para ele. Talvez, e na minha opinião, teria sido ao menos um caminho mais coerente do que trazer um monte de estrela, um monte de gente que não tem nada a ver com o clube, que não vai criar uma conexão aqui, que vai ficar 1 ano, que vai ficar 2 anos, que já é ídolo em outro lugar, que, sabe, então... É nesse sentido, espero que você tenha entendido. Algo que eu não acho que, por exemplo, deve acontecer no Real Madrid, nem, talvez nenhum outro clube, a não ser que ele fosse para um outro clube muito novo, que também estivesse criando, iniciando essa sua história. Beca Coelho pergunta, qual parte do seu dia a dia como jornalista mais gosta de fazer e menos gosta? É um pouco parecida com aquilo que eu respondi sobre desgaste. Eu amo as transmissões, eu amo dia de jogo, Se você quiser me deixar 10 horas ao vivo na beira do gramado, eu fico 10 horas ao vivo na beira do gramado. Mas não me manda ficar 10 horas apurando uma notícia. É o que eu mais gosto de fazer, é dia de jogo. O Francisco Amaral. Clarinha, per amore di Dio, non abbandonare il campionato italiano. No, Francisco, mai. Dizendo para eu não abandonar o campeonato italiano, tô dizendo ali que nunca. Vou continuar falando de campeonato italiano, etc, mas obviamente que agora eu sou correspondente, fisicamente, inclusive, na França, em Paris. Então, por trabalho, não é a minha prioridade. Tiveram muitas perguntas aqui sobre, Clara, você vai voltar pra Itália? Clara, o Mbappé vai sair, o que você vai ficar fazendo aí? Eu respondi isso no último Tudo às Claras, tá? Então não vou responder de novo. E também respondi lá no meu TikTok. No meu TikTok tem várias perguntas que vocês fizeram aqui também. Então, pra quem não me segue lá, Clara Albuquerque, tem vídeo novo sobre isso. Tem falando da mudança de Paris, tem falando sobre casamento com Marcelo. Então tem bastante coisa lá também. Então vou pedir que vocês olhem lá, se vocês quiserem. Mas também tem aqui no YouTube, no Tudo às Claras, da semana passada. Tá certo? Se você ainda não curtiu o vídeo, não sai antes de procurar outro vídeo para assistir, de preferência aqui dentro do canal. Deixa o like e confere se você está inscrito, porque muita gente assiste aos vídeos e esquece de se inscrever no canal. E conta pra mim nos comentários sugestões de próximos vídeos também. Lembrando que sexta-feira, se tudo der certo, sai vídeo sobre os possíveis jogadores para chegarem pro lugar do Mbappé, especulações e etc. E alguns nomes aqui pra gente discutir. Beleza? Então é isso, gente. Bom dia pra vocês por aí. Boa sexta-feira já também. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.